E aí, pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Boa noite, tudo jóia? Como vocês Bom. estão? Voltaram às aulas práticas? Ou ainda não? Vocês já tiveram alguma aula prática? Nada ainda? Acho que vocês já começaram essa semana, né? Ontem, se não me engano, tinha uma turma de aula prática. Acho que é a turma de vocês, né? Alguns alunos da turma de vocês já retornaram às aulas práticas. É bom que já vai normalmente caminhando aí para o retorno, né? A normalidade. Se Deus quiser, rapidinho a gente está novamente dentro da faculdade com as nossas aulas práticas, é muito importante para a nossa formação, né? Mas enquanto isso, vamos dar andamento aqui na nossa disciplina de Química Inorgânica e Físico-Química. Como vocês foram na prova, conversem comigo aqui, me digam, pelo que eu vi, de maneira geral, as provas foram boas, as notas foram boas, mas me deem uma posição de vocês aí. O que vocês acharam da prova? Como que foi o desempenho de vocês aí? Foi bem, eu acho. Foi bem, né? As notas, pelo menos as notas demonstraram que a turma foi bem. Eu não acho a disciplina, como eu disse para vocês desde o início, eu não acho a disciplina difícil. Ela ainda é uma disciplina, por ter química inorgânica, ela ainda é uma disciplina revisional. A parte de físico-química, que a gente vai adentrar aí, se não me engano, na próxima aula ou na outra, já é um pouquinho mais complicada, já demanda um pouquinho mais de cálculo. Mas, por enquanto, está tudo correndo dentro do esperado, da programação. Tá? A turma foi bem, muito bem na prova. Você estava em aula agora? Não, essa é a primeira, né? Vocês têm aula depois, né? Obviamente. Então, a turma devagarinho vai chegando aí. Vamos começar para a gente não perder muito tempo. A aula fica gravada mesmo, né? Eu já postei para vocês a nota das questões abertas, ou seja, vocês já têm a nota total da prova. E eu já postei para vocês também, já lancei, né, a nota da atividade. Está faltando só a nota das participações aqui nas aulas, no AVA, das atividades, dos slides, né? E aí a gente fecha a 1. Fechamos essa primeira etapa de notas. Que, no geral, foi dentro do esperado mesmo, né? Todo mundo foi bem, não vejo ninguém fora da curva, não. Tá travando, pessoal? É a minha internet aqui ou tá travando para vocês também? O Daniel me disse aqui que tá travando muito. É a minha internet ou tá travando para todo mundo? Aliás, né? A minha internet travaria para todo mundo. Ou é a do Daniel aí? Giovana, que está sempre por aí. Tá travando para você também? A Pra mim tá internet travando também. Fala, Esther. Travando. Tá travando? Infelizmente, a gente está tendo uma instabilidade de internet esses dias mesmo. Pode falar, mas tá legal? Tá dando para ouvir ou tá ruim, muito ruim? Tá cortando muito. Tá cortando? Nossa, tomara. Tá mascando. Deixa eu tentar trocar minha internet aqui, só um momentinho. Provavelmente é a minha internet aqui mesmo. Se está travando para todo mundo, deve ser a minha aqui. Só um momentinho, deixa eu tentar fazer alguma coisa aqui. Ver se melhora um pouquinho. Vou tentar trocar a minha internet aqui por outra. Nós estamos tendo muita instabilidade de internet. Eu estou em Manhuaçu hoje e aqui a internet não está muito satisfatória esses dias mesmo, não. Eu vou tentar trocar, se for possível.
tá? Para ver se melhora vocês. Estou trocando aqui, estou roteando uma internet. Às vezes a minha 4G aqui está melhor do que essa internet que a gente tem aqui. Vamos ver. Bom, a nossa aula de hoje é sobre a continuidade. Nós vamos falar sobre reações ácido-base. Vamos continuar. Vamos falar de equilíbrio, de soluções tampão. Aba vai ficar assistindo aula toda hora, tô espirrando. Melhorou, pessoal? Sim. Melhorou? Tomara Parece que permaneça, né? Parece que sim, né? Se travar, vocês mandem para mim aqui no Zap, no chat, alguma coisa para eu poder tentar trocar aqui, outra opção. Mas vamos lá, então. Nós vamos continuar a nossa... Nós estamos falando de reações, né? Grande parte do nosso conteúdo de química inorgânica é o estudo das reações. Nós já vimos aí precipitação, já vimos equilíbrio. Vamos ver hoje reações e equilíbrio ácido-base. Imagino que todo mundo tenha já dado uma olhadinha nos slides. Se não deu, não tem problema. Os slides estão postados para vocês. Ok? Vamos falar sobre reações ácido-base e equilíbrio. Tá? Soluções tampão e reações de neutralização. Só aqui uma revisão rapidinho. Lembrando vocês que ácido é toda substância que no meio aquoso dissocia-se liberando um íon H+, um próton H+. Base ou hidróxido é toda substância que em meio aquoso dissocia-se liberando o íon OH-, que é a hidroxila, ou seja, é um ânion. E a hidroxila, OH-, é uma receptora de íons H+. OH- é um ânion, íon negativo, vai recepcionar os cátions H+, formando H+ com OH-, H2O, formando água. E, obviamente, um sal, que é o resultado da reação ácido-base, da reação de neutralização. Joia? Em função da constante de dissociação, o ácido ou a base pode ser classificado como forte ou como fraco. Nós já tínhamos visto isso anteriormente, dependendo da quantidade de hidrogênios que o ácido libera, dependendo da quantidade de hidroxilas que o hidróxido aqui ou a base liberam, nós vamos ter uma maior ou menor força. Libera muito hidrogênio, é forte. Libera pouco, é fraco, ácido. Para a base é a mesma coisa. Libera muitas hidroxilas, é uma base forte. Libera poucas hidroxilas, é uma base fraca. Teoria de Bronsted-Lowry. São dois pesquisadores aí, um dinamarquês e um britânico, químicos. E eles estudaram ao mesmo tempo. Não estudaram juntos, mas estudaram ao mesmo tempo. São contemporâneos. Os comportamentos de diversas substâncias e, dentre elas, ácidos e bases principalmente. O que eles identificaram? Eles viram que todo ácido ele acaba doando um íon H+ para a água que está na solução, naquela dissociação. Olha só aqui, o ácido é o HCN, aqui no caso o exemplo é o ácido cianídrico. Ele vai doar o H+ para a água na dissociação, formando o hidrônio, que é o H3O+. Ok? A base, por sua vez, ela vai receber esses íons H+. Então, neste conceito de Bronsted-Lowry, a água vai funcionar aqui como se fosse uma base, que ela vai recepcionar o íon H+ para que eu tenho a formação do hidrônio. Obviamente, se eu tiver uma base em solução, uma base real, um hidróxido com uma hidroxila, ela vai sugar, deslocar esse hidrogênio que está a mais aqui, ó, com essa carga positiva no H3O+. Ok? Beleza? Então vamos nessa. Agora tá beleza? Sim. Então vamos lá.
Essas reações são reversíveis, ou seja, elas ocorrem no sentido direto e no sentido inverso, até atingirem o equilíbrio químico, que é aquela seta de dois lados, né? Uma seta de sentido direto para a direita e uma seta de sentido inverso para a esquerda. Por quê? A água, ela nada mais é que um H+ e um OH- conjugados. Esse OH- da base, que está na água, ela acaba recepcionando esses íons OH+. Todo esse H+ presente no ácido aqui, ele acaba sendo sugado, incorporado à molécula de água. Por isso que a gente considera, nessa teoria, a água como uma base. Mas, segundo essa teoria, a formação do que a gente chama de pares ácido-base conjugados. Por exemplo, o HCN, que é o ácido cianídrico do exemplo, ele tem como base conjugada o CN-. Então, observem aqui. O HCN é o ácido e eu tenho o ânion, que é proveniente do HCN, como a base conjugada. Está aqui. A água que vai funcionar nessa teoria como uma base vai ter o positivo como ácido conjugado, que vai ser o H3O+. Entenderam? Ou não? Compreenderam? Ó, o H+ está aqui e o OH- estaria aqui na água. Então, o ácido seria o H+ positivo, a base seria o OH- negativo. Então, o negativo está aqui, é uma base e conjuga com o positivo do outro lado, que é um ácido. O positivo está aqui, que é o ácido, conjuga com o negativo do outro lado, que é a base. Então, nós temos pares ácido-base conjugados. Esse é o conceito. Beleza? É assim que a gente faz esse raciocínio aqui de conjugação de pares ácido-base. Então, os ácidos base de Bronsted-Lowry são aqueles que, outro exemplo aqui agora com HCl, a espécie que doa o hidrogênio é o ácido 1, do lado da seta. Do outro lado da seta, eu tenho o ácido 2 derivando e formando um par com a base que está do outro lado. Então, o ácido de um lado forma a base conjugada com o negativo do outro lado. E assim, do mesmo modo, a base conjugada de um lado com o ácido conjugado do outro lado. Então, eu teria o HCl, o Cl- está aqui, ó. Então, eu tenho o ácido com a sua base conjugada, que está aqui, que é o Cl-. E eu tenho a água sempre com H3O+, viu, pessoal? Então, não fica difícil de saber qual é o par conjugado, porque quando eu tenho a água, o ácido, a água seria a base que está aqui, né? Do lado esquerdo. A sua base, o seu ácido conjugado será sempre o H3O+. Então, é sempre assim, ó. H2O com H3O+, base ácido. E o restante, ácido base. Okay? O equilíbrio sempre é deslocado para o lado da formação dos íons. Porque em água, a gente tem um processo de dissociação. O processo de dissociação, ele desloca esse equilíbrio para o lado da formação dos íons. H3O+, Cl- aqui. Beleza? Essas reações opostas e competitivas entre ácido e base, nós vamos ter duas bases competindo pelo mesmo próton, que é o H+. Qual que seriam as duas bases? A água de um lado, que quer o H+ para formar o H3O+, e o Cl-, que quer o H+ novamente para formar o HCl. Então, isso vai e volta. Vira H3O+, HCl, o Cl- rouba o hidrogênio de novo, vira HCl. Por isso que a reação é reversível. Vai e volta, vai e volta. Beleza? A água tem maior afinidade pelo próton que o Cl-. A água é uma base mais forte que o Cl-, porque a água tem hidroxila, né? A base é caracterizada pela presença do OH-. Como a água tem o OH-, ela tem mais afinidade pelo H+ do que o cloro.
Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que o H+, ele prefere a água do que o cloro. Por isso que dissocia. Por isso que existe o processo de dissociação. Beleza? É assim que acontece, ó. O HCl está aqui, aí de repente aparece a água com uma grande nuvem eletrônica do oxigênio. E aí, essa nuvem eletrônica do oxigênio é negativo, né? Que o oxigênio é da família 6A, tem uma carga NOx de -2. Ele acaba puxando esse H+, e formando o H3 ou mais que está aqui. O produto do ácido após a doação do próton é a base conjugada. O produto da base após aceitar o próton é o ácido conjugado. Beleza? Simples assim. Ok? O HA perde seu próton, convertido em A-, que seria a base. Portanto, HA e A- são pares ácido-base conjugados. H2O é a base, vai ganhar o próton, vai converter-se em H3 ou mais, que é o íon hidrônio, que é ácido. Portanto, H2O e H3 ou mais são também pares ácido-base conjugados. Joia? Não tem segredo, né? Simples assim. Entenderam? Alguma dúvida até agora? Ou vamos lá? Vamos embora, então. Aqui só alguns exemplos para vocês de ácido e base, olha só. O HCl vai liberar o H+, vai formar Cl-. Então, a base conjugada seria do ácido HCl, Cl-. Do H2SO4, libera um H, vira HSO4-. Estão vendo? Então, ó, aqui eu tenho os fortes, aqui eu tenho os fracos, e aqui eu tenho os insignificantes. Ok? De tão fraco, né? Que eles são. Vejam que é só perder, né? Perde um H+ aqui. Escala de pH, como nós já vimos, nós vimos que a escala de pH vai de 1 até 14. 7 é neutro, menor do que 7 é ácido, maior do que 7 é básico ou alcalino, e na proximidade do 7 é neutro. Mas nós não aprendemos como calcula o pH. Então, a fórmula do pH é a seguinte: pH é igual menos log da concentração de H+. As concentrações de íons H3 ou mais, né, que é o H+ na água, em soluções são frequentemente muito pequenas. Então, trabalha-se com soluções muito diluídas. Vocês vão ver que no laboratório a gente trabalha com 10 a menos 1 mol por litro, 0,001, 0,00001. São normalmente concentrações muito pequenas que a gente utiliza. Então, para calcular o pH, a gente vai usar o mol por litro, e o cálculo do pH está relacionado à concentração em mol por litro. pH é igual menos log da concentração de H+. Um exemplo. Para água neutra, bom, só para vocês entenderem aqui, para água neutra, a concentração de H+ é igual à concentração de OH-. O que isso quer dizer? H+ é a concentração ácida, OH- é a concentração básica. Se é neutro, eu não posso ter nenhum maior do que o outro. Nas soluções ácidas, a concentração de H+ é sempre maior que a concentração de OH-. Nas soluções básicas, a concentração de OH- vai ser sempre maior que a concentração de H+. Nas soluções neutras, é igual, por isso que é neutro. As bases e os ácidos têm a mesma quantidade aí em termos de liberação de hidrogênios e de hidroxilas. Então, seria 10 a menos 7. Então, quanto que é log da concentração de H+? pH seria menos log de 10 a menos 7, que é igual a 7. Eu só tiro ele daqui com carga positiva. Tem dificuldade para fazer esse tipo de cálculo? Utilizem a calculadora científica. Ok? Calculadora, você consegue montar essa fórmula dessa maneira. Põe lá 10 a menos 7 menos log. Vai te dar o valor de pH. Joia? Tem um outro exemplo aqui também, ó. pH da solução de gás carbônico, menos log de 1,2 vezes 10 a menos 14. Claro que essa conta, né, você pode fazer na calculadora científica, vai dar 3,92. Todos vocês têm calculadora científica? Sabem utilizar? Ou não?
Não? Não. Eu vou fazer o seguinte. Alguns devem ter no celular, outros não. Eu vou dar uma olhada num aplicativo melhor, alguma coisa melhor aqui de calculadora científica, para vocês não precisarem de comprar. Normalmente a gente pede a vocês que levem para a aula, para a prova, a calculadora científica, porque vocês não podem usar celular durante a prova. Mas, como vocês estão em casa mesmo, né? Isso é irrelevante no momento, eu vou ver se eu acho o melhor aplicativo de calculadora científica e ensino vocês a usar, tá? Vou fazer isso aí para a próxima aula, ok? Aí vocês fazem esses cálculos aí de maneira mais simples. Você pode fazer, né? Ok? pH é menos log da concentração de H+. POH é menos log da concentração de OH-. pH é potencial hidrogeniônico. POH, potencial hidroxiliônico. Potencial em hidrogênios, potencial em hidroxilas. No meio neutro, a concentração de H+ é igual à concentração de OH-, que é igual a 10⁻⁷. Eu tenho 10⁻⁷ mol por litro de hidrogênio, 10⁻⁷ mol por litro de hidroxila. Então, eu vou ter sempre pH neutro, que é o pH 7. Quanto maior o pH, mais básica a solução. Quanto menor o pH, mais ácida é a solução. Não é isso mesmo? Tá aqui alguns exemplos para vocês, né? Por exemplo, pH da amônia é 12, do hidróxido de sódio 0,1 mol por litro é 13, do leite de magnésia é 10, do bórax é 9, da água do mar, do sangue, de lágrimas é de aproximadamente entre 7 e 8. É um pouquinho básico aqui. Leite, saliva e chuva é um pouquinho ácido. A chuva depende, né? Estamos falando da chuva normal. Se você for pegar uma cidade grande, um polo industrial, onde tem muita liberação de gás carbônico, de óxido de enxofre, de óxido de nitrogênio, esses óxidos vão reagir com a água da chuva e vão formar ácido. E aí a gente vai ter a chuva ácida, que é bem mais abaixo aqui o pH. Chá preto é ácido. Tomate e vinho são ácidos. Vinagre, limão, suco gástrico, olha só, que é o HCl diluído estomacal, que a gente chama de suco gástrico, ele tem um pH pouco maior do que 1. E aqui tem a concentração de H+ e a concentração de OH-. Notem que é 14 somatório. Se pH 14, a concentração de, observem aqui, 10 a menos 14, quer dizer que de hidroxila vai ser 0. Então, se eu somar o pH mais o POH, vai dar sempre 14. Sempre 10 a menos 14 aqui no final. O pH vai dar sempre 14 e as concentrações vão dar sempre menos 14. Observe, ó, que é de 0 a 14 e de 14 a 0. Se é 13, o outro é 1. Se um é 12, o outro é 2. Se um é 10, o outro é 4. Se um é 8, o outro é 6. O somatório sempre vai dar 14. E se um é 7, o outro é 7 também. Beleza? Tá aqui a escala, a mesma coisa, tá? Só para vocês observarem aqui, a partir de um eletrodo, que é chamado de pHmetro, que é um aparelho que a gente utiliza para fazer a medida, uma membrana permeável a íons H+, e ele vai conseguir identificar a quantidade de hidrogênios nas soluções, e aí a gente vai ter o cálculo de maneira automática, eletrônica, do H+. Tá? pH é igual a menos log da concentração de H+, que é 1 sobre a concentração de H+, né? Pode calcular dessa maneira também, se vocês acharem mais fácil. Logaritmo, né? Como calcular o pH de uma solução? Aqui alguns exemplos, ó. A concentração de H+ é 1,5 vezes 10 a menos 2. Qual seria o pH dessa solução? Menos log da concentração de H+ é o cálculo, é a fórmula. Então, eu tenho menos log de 1,5 vezes 10 a menos 2, que seria desmembrado menos log de 1,5 menos log de 10 a menos 2. Menos log de 1,5 tem que fazer na calculadora, viu, pessoal? Vai dar 0,1761. Menos o log de menos 2, aqui o menos 2 sai negativo, sai a base negativa, vai ficar positivo aqui no final. Então, eu vou ter
0,1761 menos, aqui é menos, no final vai dar 1,82. H mais 1,9 vezes 10 a menos 6 a concentração, menos log disso vai dar a mesma coisa, desmembra. Menos log de 1,9 menos log de 10 a menos 6. Então, no final vai dar 5,72. Aqui, 3,7 vezes 10 a menos 8. Menos log de 1,5 menos log de 10 a menos 8. Ele vai descer aqui, né? E aí, eu vou ter 8 menos aqui, né? 0,5682. Vai dar 7 aproximadamente, né? 7,43. Mais um exemplo para vocês. A gente chama de antilog também, né? Menos log é a mesma coisa que antilog, ó. Então, antilog de 4,222. Pessoal, façam isso diretamente na calculadora, tá? Vocês não precisam de aprender a fazer o cálculo manual, não, porque calcular o logaritmo de um número, como a gente tem aqui, um número decimal, não é uma coisa simples, tá? Deixem para a próxima aula nós fazermos isso aí na calculadora científica. Ok? Tem exemplos aqui para vocês. Então, vamos lá. Solução tampão. O que seria uma solução tampão? Bom, se nós temos soluções ácidas e soluções básicas, e a partir do momento que eu misturo as duas, por exemplo, elas vão neutralizar, mas eu vou ter sempre uma sobra de alguma coisa, eu preciso de identificar soluções em que eu preciso de um equilíbrio de pH. Por exemplo, o sangue não pode sofrer alterações de pH. Se o sangue ficar ácido, eu tenho acidose metabólica, que é vai gerar diversos problemas de saúde aí devido à acidez alta do sangue. E eu posso ter também uma alcalose, que é uma alta concentração de álcalis, de hidroxila no sangue. Então, o sangue, que tem um pH próximo da neutralidade, um pouquinho básico ali, como a gente viu, ele é tamponado por uma solução que vai a todo momento impedir a alteração brusca do seu pH. São importantes nos sistemas químicos e nos sistemas biológicos para a manutenção da saúde. Os sistemas biológicos aí, principalmente as células, os fluidos orgânicos como plasma, sangue, líquidos, né? Sinovial, cefalorraquidiano, amniótico, sistemas de órgãos, eles regulam seu funcionamento através da homeostase ácido-base, que seria a manutenção do pH constante desses líquidos. Então, assim, sofrem pequenos desvios, mas esses desvios são corrigidos, a não ser que a pessoa tenha um problema de saúde, né? Está tomando algum tipo de medicamento, faz uso de alguma droga, ou tem alguma doença metabólica que não permite que a solução tampão seja suficiente para a manutenção do pH. Aí a gente tem um problema de saúde. O pH fisiológico do sangue é mais ou menos 7,4, próximo da neutralidade, muito próximo da neutralidade, né? Pouco básico, né? E aí a gente tem enzimas, outras proteínas aí que podem ser destruídas e inativadas se eu tiver uma alteração de pH. O que inativa proteína? O que desnatura proteína? Ácidos, bases, ou seja, pH muito alto, pH muito baixo, ou, no nosso caso aqui, alteração de pH no sangue. Não precisa nem de ser muito ácido ou muito básico. Não pode ser alterado de maneira nenhuma. Ok? Tem que manter sempre estável. E tenho também temperatura, que vai desnaturar proteínas. Mas no caso aqui, a gente está lidando com o pH. pH diferente do ótimo, eu tenho que entrar com uma solução tampão. Por exemplo, aqui, ó. A água, pH 7, se eu adicionar HCl, adicionar 0,01 mol de HCl, eu vou ter uma solução final com pH 2, ou seja, o pH baixou 5 unidades, de 7 para 2, com uma quantidade pequena de mols de HCl. Ó. Tá vendo como a alteração é brusca?
No pH 7 aqui, se eu tiver 0,001 mol de NaOH, eu vou ter a mesma variação, porém para cima. Então, 0,001 mol de um ácido forte, 0,001 mol de uma base forte, eu vou ter 5 unidades aumentadas ou diminuídas de pH. Demonstra como uma quantidade pequena de íons altera drasticamente o pH. Okay? Aqui um exemplo, outro exemplo aqui, do sistema tamponado. Aqui é um sistema comum. Aqui eu já tenho um tampão. Ou seja, o tampão ele vai impedir alterações bruscas de pH. Olha só. Mesma coisa. Eu estou usando a mesma situação. 0,001 mol de HCl e 0,001 mol de NaOH. Só que eu vou colocar em um, né, e no outro aqui a mesma coisa, um tampão citrato, que vem do ácido. Não, desculpa, aqui não é o citrato, não. Então, nós temos tampão fosfato, tampão citrato, tampão bicarbonato, e esse ácido aqui é o ácido acético. Então, aqui é o tampão acetato, ok? Então, se eu adiciono tampão acetato, o tampão é uma mistura de um ácido fraco, aqui no caso o ácido acético, que é o ácido vinagre, com seu sal. Ácido fraco com sal do ácido fraco. Uma mistura da mesma proporção. O que acontece? O pH aqui, nessa situação, passaria de 7 para 2, passou de 4,74, porque eu adicionei aqui dentro, né? Ela está um pouco mais ácido, porque eu tenho ácidos envolvidos aqui, mas baixa para 4,65 só, ou seja, baixou 0,09 unidades. Ok? O sangue tem esse equilíbrio, só que no sangue é tampão bicarbonato, né, e tampão fosfato, principalmente, que são os dos orgânicos. E aqui a mesma coisa, ó. Aqui baixa 4 unidades, aqui aumenta só 0,09 unidades. Então, olha a diferença, de 5 unidades de pH para 0,09 unidades. Ok? E isso está no nosso sangue. Então, concluindo, a solução tampão, ela dá conta de gastar todo o H+ ou o H- adicionado, impedindo bruscas variações de pH. A base adicionada reage com o ácido fraco, que nesse caso do meu exemplo é o ácido acético, formando o íon acetato. O íon acetato, ele gira entre ácido acético e íon acetato. Ou seja, ele vai roubar um H+ aqui do meio. Assim, ele vai manter um equilíbrio e vai impedir que o meio fique super concentrado em hidrogênios. Da mesma forma, né? A base vai ser a mesma coisa. A adição de H+ vai aumentar o NH4+ aqui nesse exemplo com amônio. A adição de OH- vai aumentar o NH3+. Então, eu vou ter uma alteração de equilíbrio do mesmo modo aqui. Ok? Tampão. Tipos de tampão. Podem ser preparados dissolvendo-se em água um ácido fraco e um sal derivado do mesmo ácido fraco. Ácido acético, acetato de sódio. Aqui nesse exemplo é a base, ó. Uma base fraca e um sal da base fraca derivada, que é hidróxido de amônio, cloreto de amônio. Aqui como exemplo, segundo exemplo que a gente tem aqui. O ácido fraco e seu ânion, a base fraca e seu cátion. O ácido fraco, ácido acético, e seu ânion, acetato. A base fraca, hidróxido de amônio, e seu cátion, amônio. NH4+. Ok? O tampão também, a gente calcula o pH dele, chamado de equação de Henderson. Você consegue fazer o cálculo também do tampão, né? O pH é o pKa, que é uma forma tabelado, né? Mais o log do ânion do sal com a concentração do ânion do sal com a concentração do ácido, ok? Vou pedir para vocês calcularem isso não. A gente não faz muito isso não, mas é interessante vocês conhecerem a fórmula, né? O pKi, pKa, pK, ele se refere ao logaritmo negativo de uma constante de equilíbrio. Normalmente isso é tabelado. Existem tabelas para que a gente tenha acesso a esses valores aqui, que aí são valores práticos, né? Você só identifica isso na prática. Então, não dá para você descobrir sem ter uma tabela que te dê isso aí.
O sangue é uma mistura aquosa complexa. Opa. Com pH tamponado, aproximadamente pH 7,4. Muitas das reações que ocorrem nos seres vivos são extremamente sensíveis ao pH. Só realizam-se em uma faixa estrita de pH, que é chamada faixa ótima ou pH ótimo. Então, se eu tiver uma alteração de pH, essas funções orgânicas param. As enzimas param de funcionar, as proteínas perdem a função, perdem a atividade, param de funcionar. Então, eu preciso que o sangue seja tamponado. Dentro das nossas células, ocorre a todo instante um número incontável de reações químicas. A grande maioria dessas reações requer um pH adequado para acontecer, que é o pH, nós chamamos de pH ótimo. Para impedir variações bruscas de pH, o organismo conta com os líquidos nele existentes, que são geralmente soluções tampão. O sangue, na verdade, o plasma sanguíneo é a parte líquida do sangue, que opera com dois tampões. Como eu disse, tampão bicarbonato, tampão carbonato, tampão fosfato. Esse aqui é o tampão fosfato e esse é o tampão bicarbonato, ok? Bicarbonato, carbonato e os fosfatos, ok? Devido ao desvio aí de faixas de pH, nós vamos ter um pH ótimo, uma faixa ótima entre 7,35 a 7,45 para o funcionamento normal do organismo. Então, efeitos que vão desnaturar, destruir a conformação das proteínas e das enzimas. Nós vamos ter a acidose quando o pH cai abaixo de 7,35 e a alcalose quando o pH sobe acima de 7,45. Ok? Dúvidas? Perguntas? Não, pessoal? Tudo ok? Tudo em ordem? Então, beleza. Façam uma leitura depois disso aí do material de novo, está postado lá para vocês. E então, até a nossa próxima aula, próxima semana. Tá joia? Até a quinta-feira da semana que vem. Nossa próxima aula aí, acho que ainda na próxima que a gente entra em soluções em fisicoquímica, né? Deixa eu dar uma conferida aqui rápida no qual a nossa matéria da próxima liberação aí de conteúdo no AVA, para eu dar uma orientação para vocês com relação às nossas atividades avaliativas. Esse período eu vou fazer de maneira um pouco diferente, porque vai acabar a física, a química inorgânica, e nós vamos entrar em fisicoquímica. Tá? Só um momentinho aqui que eu vou dar um parecer para vocês aqui e já libero vocês. Nós temos ainda reações de oxidação, soluções químicas, cálculo de concentração, vamos aprender a calcular concentração molar, densidade e diluição. Então, nós temos ainda 3 semanas, 3 liberações de conteúdo, até a gente entrar na unidade 13, 14, 15 e 16, que especificamente trata da físico-química. Joia? Então, pessoal, um grande abraço para vocês aí e até a nossa próxima aula. Até mais. Boa noite. Boa noite para todos. Alô, professor, boa noite. Falou.